A história de Paulo de Tarso. Paulo foi um dos mais importantes apóstolos de Cristo, ajudando muito o cristianismo a crescer no primeiro século. Antes perseguidor dos cristãos, se tornou um dos maiores missionários, ensinando e fundando igrejas após uma conversão transformadora. Enfrentou muitos desafios e dificuldades, mas nunca desistiu de sua fé e missão de pregar o Evangelho. Suas cartas, parte do Novo Testamento, continuam a inspirar os cristãos, ensinando sobre fé, amor e perseverança. Antes que Paulo fosse apóstolo, pregador ou mártir, ele era Saulo. Não era um homem comum. Saulo de Tarso era um judeu da tribo de Benjamim, criado com rigor religioso e zelo implacável. Nascido em Tarso, uma cidade de importância intelectual no mundo romano. Ele era também cidadão romano, um privilégio que poucos judeus possuíam. Paulo, conhecido originalmente como Saulo, foi um dos líderes mais importantes do cristianismo. No começo, ele perseguia os seguidores de Jesus, mas sua vida mudou completamente após uma experiência marcante. Mas o que mais definia Saulo não era sua origem, era sua paixão cega pela tradição dos seus pais. Educado aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei, Saulo cresceu conhecendo profundamente as Escrituras, mas sem conhecer aquele de quem elas falavam. Ele não apenas discordava da fé cristã, ele a odiava. Achava blasfêmia dizer que aquele homem crucificado, Jesus de Nazaré, era o Messias prometido. Para ele, aquilo era um insulto à santidade do Deus de Israel. Saulo se tornou um perseguidor implacável. A identidade do Deus de Israel. Saulo se tornou um perseguidor implacável. Entrava de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. Sua fúria era pública, metódica, religiosa. Ele mesmo diria depois, com dor e arrependimento: eu persegui sobremaneira a igreja de Deus e a assolava. Ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Seu coração estava cheio de zelo, mas cego pela escuridão da ignorância espiritual, enquanto muitos fugiam de Jerusalém. Com medo da perseguição, Saulo seguia em direção contrária, alimentando-se do poder que acreditava ter como defensor da lei. E com cartas oficiais em mãos, ele partiu para uma missão que julgava santa: capturar cristãos, também na cidade de Damasco. Mas havia algo que Saulo ainda não sabia. O céu estava prestes a intervir. Ele achava que estava no caminho certo, mas estava, na verdade, a caminho do encontro mais transformador de toda a sua vida. Antes de sua viagem a Damasco, há uma cena que ecoaria para sempre na consciência de Saulo. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, havia sido arrastado diante do Sinédrio por testemunhar de Cristo com ousadia. Estevão não se intimidou do meio do tribunal. Ele proclamou diante dos anciãos e sacerdotes o plano de Deus através da história e os acusou de sempre resistirem ao Espírito Santo. Quando falou que via o Filho do Homem em pé à direita de Deus,
foi o suficiente. Eles gritaram, taparam os ouvidos e avançaram contra ele com fúria. Estevão, com o rosto como de um anjo, olhou para o céu e orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. O levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E Saulo estava lá. As testemunhas colocaram seus mantos aos pés dele, como quem busca aprovação, e ele aprovou. Depois disso, uma grande perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém. Muitos foram dispersos. Homens e mulheres cristãos eram arrastados à força, presos, interrogados, e no centro de tudo estava ele, Saulo, o caçador de seguidores do caminho. Para ele, aquilo era zelo, para o céu era cegueira, e por isso Deus não esperaria mais. A estrada para Damasco já estava pronta e Deus estava à espera. O sol brilhava forte sobre o caminho de pedras que levava até Damasco. Saulo seguia decidido, com cartas do sumo sacerdote autorizando sua missão. Enquanto viajava para Damasco, ao seu lado viajavam outros homens, cúmplices e guardas, mas nenhum deles imaginava o que aconteceria naquele percurso. De repente, no meio do dia, algo rompeu o céu. Uma luz intensa, mais forte que o próprio sol, desceu sobre ele, que o cegou. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado. A glória invadiu a estrada e Saulo caiu por terra. Do meio daquela luz, uma voz o chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado, assustado, cego de espanto e de luz, ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aquela revelação explodiu dentro dele. O homem que ele achava morto, crucificado, derrotado, estava vivo. E não apenas vivo, mas glorificado e chamando-o pelo nome. Naquele instante, toda sua teologia caiu por terra com ele. Todo o orgulho, toda a certeza, toda a força humana. Saulo estava cego, mas pela primeira vez ele começava a enxergar. Levantado pelos seus companheiros, ele não via mais nada ao redor. A luz o havia apagado por dentro e por fora. E assim ele entrou em Damasco, não como perseguidor, mas como alguém quebrado, tocado, transformado por uma presença que ele jamais esperava encontrar. Por 3 dias ele ficou em jejum, 3 dias em silêncio, 3 dias em trevas físicas, mas em intensa luz espiritual. Ali, Saulo estava morrendo para que Paulo pudesse nascer. Enquanto Saulo permanecia em trevas na casa de Judas, em uma rua chamada Direita, o Senhor se revelava a outro homem em outro lugar da cidade. Seu nome era Ananias, um discípulo simples, fiel, mas humano. Quando o Senhor o chamou em visão, ele respondeu como os servos respondem: Eis-me aqui, Senhor. E então veio a ordem: levanta-te e vai à rua chamada Direita. E então veio a ordem. E no meio daquela oração, Deus revelou a Saulo que viria alguém até ele, alguém que imporia as mãos, e ele voltaria a ver, mas para Ananias aquilo parecia um engano. Senhor, ele disse com temor, de muitos ouvia acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos
em Jerusalém, e aqui tem autoridade para prender todos os que invocam o teu nome. E então Deus responde com palavras que ecoam até hoje. Um vaso escolhido. Ananias obedeceu, e talvez com as mãos trêmulas, mas com o coração firme, ele entrou naquela casa. Um vaso escolhido. Irmão Saulo, antes mesmo de impor as mãos, ele o chamou de irmão. Aquele que antes era inimigo, agora era família. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E naquele instante, como que escamas caíram dos olhos de Saulo. E naquele instante, como que escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele viu, mas não apenas com os olhos, ele viu com a alma, com o espírito, com o coração, levantou-se e foi batizado. A água agora lavava um corpo que havia sido transformado por dentro. Não era mais Saulo, o perseguidor. Ali nascia Paulo, o apóstolo das nações, o homem que havia entrado em Damasco para prender cristãos. Agora saía pelas mesmas ruas, proclamando em alta voz: Jesus é o Filho de Deus. A notícia se espalhou rápido. Os mesmos que o temiam agora se espantavam. Não é este o que destruía em Jerusalém os que invocavam este nome, e não veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Paulo começou a pregar com ousadia, confundindo os judeus que moravam em Damasco, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Representação do jovem Paulo. O choque foi tão grande que logo veio a resistência. O sistema religioso não suportaria uma transformação tão pública e tão profunda. Eles tramaram sua morte. Guardavam os portões da cidade dia e noite, esperando a oportunidade de eliminá-lo em silêncio. Mas os discípulos, já movidos pelo mesmo Espírito que agora habitava Paulo, encontraram uma saída. Em uma noite silenciosa, pegaram um grande cesto, amarraram cordas e o desceram por uma abertura no muro. Aquele que antes era o caçador, agora era o caçado. Mas não era fuga por medo, era fuga por propósito. Ainda não era hora de morrer, era hora de viver para anunciar aquele que vive. Mais tarde, Paulo escreveria com humildade sobre essa cena, dizendo que fora descido num cesto, como alguém sem importância. Ele não se orgulhava da fuga, ele se orgulhava da cruz, porque já entendia que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E assim, escapando da morte, Paulo dava os primeiros passos de uma jornada que mudaria o destino de milhares e atravessaria os séculos. Depois de escapar de Damasco, Paulo foi até Jerusalém. Para muitos, era apenas uma volta ao lugar onde ele havia começado sua perseguição. Mas para ele, era um retorno diferente. Não como acusador, mas como discípulo. Seu coração ardia por se unir aos irmãos, mas o peso do passado ainda pairava no ar. Quando tentou se juntar aos discípulos, todos recuaram. Ninguém acreditava que ele fosse realmente convertido. Foi então que se levantou Barnabé, o filho da consolação. Ele não olhou para o passado, olhou para a graça, tomou Paulo pela mão e o levou até os apóstolos. Contou-lhes com coragem tudo o que Deus havia feito.
Como Paulo tinha visto o Senhor no caminho, como havia falado com ele e como, em Damasco, já pregava com ousadia no nome de Jesus. Paulo dedicou sua vida a contar às pessoas sobre Jesus. Ele viajou para muitos lugares, como Jerusalém, Antioquia, Grécia e Roma, falando sobre o amor de Deus e o plano de salvação em Jesus, em cada cidade. Ele ensinava nas sinagogas onde os judeus se reuniam, nas praças e nas casas das pessoas. Muitas vezes ele enfrentava perigos, como prisões, perseguições e até naufrágios, mas nunca desistia de sua missão. Para se sustentar durante suas viagens, Paulo fazia tendas. Ele acreditava que todos precisavam ouvir sobre Jesus. Então, não media esforços, nem se importava com os desafios. Além de falar, Paulo também escrevia cartas para as igrejas que ele visitava. Algumas dessas cartas estão na Bíblia e são conhecidas como epístolas paulinas do Novo Testamento. Nelas ele ensinou, deu conselhos, corrigiu erros e encorajou os cristãos a seguirem firmes na fé. O legado de Paulo é enorme. Ele ajudou a espalhar o cristianismo além do mundo judeu, alcançando pessoas de diferentes culturas, idiomas e nações. Suas 13 cartas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. São uma parte importante do Novo Testamento e continuam a guiar e inspirar cristãos até hoje. Paulo é lembrado como um exemplo de alguém que mudou completamente de vida por causa de sua fé. Em Jesus, sua história mostra que ninguém está fora do alcance do amor de Deus e que todos podem ser transformados pelo poder de Deus. Paulo viveu de maneira dedicada e corajosa, enfrentando muitos desafios, mas sempre confiando em Deus e levando a mensagem de Jesus a todos os cantos do mundo. Visão geral da vida e ministério de Paulo, aspecto e detalhes. Nome original. Saulo é a forma hebraica do nome. Paulo, forma grega. Família, filho de um fariseu com uma mulher desconhecida. Possuía cidadania romana. Tinha uma irmã que vivia em Jerusalém e recebeu a ajuda de seu sobrinho, Atos 23 e 16. Educação. Estudou em Jerusalém sob a orientação de Gamaliel, um renomado teólogo judeu. Aprendeu a fazer tendas. Atos 18, 3. Atividade inicial. Fariseu que perseguia cristãos, conhecido por seu radicalismo religioso. Conversão. Convertido após um encontro sobrenatural com Cristo, a caminho de Damasco, onde foi cegado por uma luz radiante. Ananias orou por ele. Depois foi curado e batizado. Mudança de nome de Saulo para Paulo após sua conversão, como apóstolo enviado aos estrangeiros. Passou a ser chamado pela forma do seu nome romano. Paulo, ofícios, pregador, missionário, autor e fundador de igrejas. Confeccionava tendas. Características. Passou por uma transformação radical. Era dedicado e corajoso. Foi um grande comunicador, tanto orador como escritor. Foi um grande líder e mentor.
era um homem de fé, cheio de esperança e vitalidade cristã. Contribuição ao cristianismo, fundou muitas comunidades cristãs pelo Império Romano. Treinou líderes cristãos e escreveu 13 epístolas, cartas incluídas no Novo Testamento: Romanos e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 2 Tessalonicenses, e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Viagens missionárias. Realizou várias viagens pela Judéia, Ásia e Europa, estabelecendo comunidades cristãs e enfrentando grandes perseguições. Adversidades tinham um espinho na carne que o afligia. Enfrentou prisões, tortura, perseguição, foi açoitado e foi apedrejado. Sobreviveu a um naufrágio a caminho de Roma, morte, preso em Roma, martirizado por volta de 67. Depois Cristo, durante o reinado de Nero, legado, deixou um exemplo de fé, resiliência e dedicação à propagação do Evangelho, influenciando o cristianismo até hoje. Estudo bíblico sobre o apóstolo Paulo. A história de Paulo nos mostra o impacto que uma vida totalmente entregue a Deus pode ter no mundo. Veja alguns marcos importantes de sua vida e ministério. Quem era Paulo? Antes de se converter, Paulo, chamado Saulo, antes de sua conversão, era um jovem judeu de Tarso, uma cidade importante na Ásia Menor, região da atual Turquia. Filho de um fariseu da tribo de Benjamim, ele teve uma educação rigorosa na religião judaica e estudou com o renomado professor Gamaliel em Jerusalém. Fluente em hebraico, aramaico e grego, Paulo também era cidadão romano, o que lhe dava uma posição privilegiada. Ele aprendeu a fazer tendas para se sustentar. O jovem Paulo e seu ódio pelos cristãos. Saulo, antes de se converter, era um perseguidor implacável dos cristãos. Ele aprovou a morte de Estevão, o primeiro cristão a morrer por sua fé, e estava decidido a destruir os seguidores de Jesus. Saulo invadia casas e arrastava homens e mulheres cristãos para a prisão. Paulo via os cristãos como uma ameaça perigosa à lei judaica e queria acabar com eles, causando medo e sofrimento. Ele até foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, autorizando a prisão dos cristãos e seu transporte para Jerusalém. A conversão de Paulo. A conversão de Paulo aconteceu na estrada de Damasco. Enquanto perseguia os cristãos, uma luz brilhante do céu o cegou e ele caiu no chão. Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo perguntou quem falava, e Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e vai para Damasco, onde te dirão o que fazer. Esse encontro mudou sua vida para sempre. Após ser levado a Damasco, Paulo recuperou a visão e foi batizado, tornando-se um seguidor fiel de Jesus. De perseguidor, Paulo se transformou em um dos maiores missionários da história, pregando corajosamente que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Paulo surpreendeu a todos ao começar a ensinar sobre Jesus como Messias. Seus antigos inimigos ficaram
impressionados com essa mudança, mas os líderes judeus o perseguiam e tentavam matá-lo, por considerá-lo um traidor. Desde o início, Saulo sabia que precisava compartilhar a mensagem de Jesus com todos, mesmo enfrentando grandes dificuldades. Ninguém acreditava que ele fosse realmente convertido. Foi então que se levantou Barnabé, o filho da consolação. Ele não olhou para o passado, olhou para a graça. Tomou Paulo pela mão e o levou até os apóstolos. Contou-lhes com coragem tudo o que Deus havia feito. Como Paulo tinha visto o Senhor no caminho, como havia falado com ele e como, em Damasco, já pregava com ousadia no nome de Jesus. Barnabé não apenas o apresentou, ele o abraçou com o coração, e por causa disso, Paulo foi acolhido, passou a andar com os discípulos, pregando livremente em Jerusalém. Discutia com os judeus helenistas, anunciava que o crucificado era o Filho de Deus, mas, mais uma vez, os religiosos se levantaram e tentaram matá-lo. Ao saber disso, os irmãos o levaram até Cesareia e depois o enviaram para Tarso, sua cidade natal. Parecia um afastamento, mas era Deus o preparando longe dos olhos, para depois enviá-lo aos gentios. Paulo passaria anos em anonimato, crescendo na graça, no conhecimento e no fogo da revelação. Enquanto a igreja tinha paz e crescia, Paulo era lapidado para mais tarde incendiar o mundo. Enquanto Paulo estava em Tarso, a obra de Deus crescia. Em Antioquia, os gentios começavam a crer em grande número e a igreja precisava de líderes fortes. Barnabé lembrou-se de Paulo, foi até Tarso e o trouxe de volta. Por um ano inteiro, ensinaram juntos naquela cidade, fortalecendo os discípulos. Foi ali, pela primeira vez, que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Mas algo ainda maior estava prestes a acontecer. Durante um momento de adoração e jejum, o Espírito Santo falou: "Separei-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." Não foi escolha humana, não foi convite de um conselho, foi chamado celestial. Eles jejuaram, oraram, impuseram as mãos e os enviaram. Ele ensinou não apenas aos judeus, mas também aos gregos e outros estrangeiros, chamados gentios. Por isso, passou a ser conhecido pelo seu nome romano, Paulo, como apóstolo enviado especialmente aos gentios. Paulo e Silas na prisão. A obra continuava, porque mesmo as dores que dividem, quando entregues a Deus, podem multiplicar a missão. Enquanto atravessavam as cidades, fortaleciam as igrejas e transmitiam os decretos do concílio. E Deus acrescentava aos seus passos um novo companheiro, Timóteo, filho de mãe judia e pai grego, jovem fiel, que se tornaria um dos maiores frutos do ministério de Paulo. Mas Espírito Santo começou a impedir Paulo de pregar em algumas regiões. Era como se Deus dissesse: espere, não agora, não aqui, até que certa noite Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia aparecia diante dele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles não hesitaram. Pela primeira vez, o evangelho cruzava a fronteira da Ásia
para a Europa. Um novo continente estava prestes a ser alcançado. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, chegaram à cidade de Filipos e ali, às margens de um rio, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ouviu atentamente enquanto Paulo pregava. Seu coração foi tocado, ela creu, foi batizada e abriu sua casa para os apóstolos. Assim nasceu a primeira igreja cristã em solo europeu, não em palácios, mas em simplicidade e fé. Mas a oposição não demorou. Uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação, começou a seguir Paulo gritando. Por vários dias, ela perturbava o ambiente espiritual, até que Paulo, cheio do espírito, ordenou que o espírito imundo saísse dela, e ele saiu. Os donos da jovem, vendo que haviam perdido seu lucro, incitaram a cidade. Paulo e Silas foram arrastados, espancados e lançados na prisão, com os pés no tronco e o corpo coberto de feridas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus na prisão. Um terremoto ocorreu, abrindo as portas da prisão, mas Paulo impediu o carcereiro de se suicidar. Tremendo, o homem se lançou aos pés deles e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu com palavras eternas: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Naquela noite, o homem lavou suas feridas e Paulo lhe apresentou a salvação. A prisão se transformou em igreja. 16 e 31. O sofrimento gerou redenção. Paulo deixaria Filipos, mas nunca esqueceria aquele lugar. Mais tarde, escreveria àquela igreja com profundo carinho, dizendo: Dou graças ao meu Deus por vós todas as vezes que me lembro de vós, porque desde o primeiro dia até agora tendes cooperado na propagação do Evangelho. Era só o começo. A Europa havia ouvido, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Depois de deixar Filipos, passando por Tessalônica e Bereia, onde novamente enfrentou perseguições e agitação das multidões. Paulo seguiu só até Atenas, a capital intelectual do mundo antigo. A cidade estava cheia de arte, filosofia e ídolos. Enquanto andava pelas ruas, seu espírito se revoltava ao ver tantos altares, tantos deuses, tantas crenças humanas tentando tocar o divino por caminhos errados. E então, no meio de tantas estátuas, Paulo viu algo, um altar com uma inscrição simples: ao Deus desconhecido. Aquele povo cultuava tudo o que não compreendia, e ainda assim sentia falta de algo. E Paulo viu nisso uma ponte, chamado ao Areópago pelos filósofos estoicos e epicureus. Ele se levantou diante dos maiores pensadores da época e, sem medo, proclamou: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando e observando os vossos santuários, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós adorais sem conhecer, é o que vos anuncio. E ali, diante dos mais cultos do mundo, Paulo revelou o nome que eles ainda não conheciam. Falou do Deus Criador,
que não habita em templos feitos por mãos humanas, do Deus que não precisa de oferendas, porque é Ele quem dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E então, com ousadia, falou da ressurreição dos mortos. Muitos zombaram, outros disseram: te ouviremos outra vez sobre isso. Mas alguns creram, entre eles Dionísio, um membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. Na cidade dos deuses, a semente do evangelho foi plantada. O altar ao Deus desconhecido agora tinha um nome: Jesus. Depois de sua jornada pela Macedônia e Acaia, Paulo voltou para Antioquia. As viagens missionárias de Paulo começou a viajar para várias regiões durante um período de perseguição que espalhou os seguidores da igreja. Em cada lugar, ele encorajava os cristãos e pregava o evangelho em sinagogas, praças e casas. Suas viagens o levaram a muitos lugares ao redor do mundo. Roteiro dos principais locais e eventos na vida de Paulo. Local: evento, referência bíblica. Tarso, cidade natal de Saulo. Retornou após sua conversão até ser chamado para Antioquia. Atos 9, 30, 11 e 25, Damasco. Próximo desta cidade, aconteceu a conversão de Paulo após uma visão de Jesus. Ficou cego e foi recebido por Ananias. Atos 9, 3 a 19. Jerusalém foi apresentado aos outros apóstolos, através de Barnabé. Levou oferta das igrejas para as vítimas da fome. Atos 9, 26-28, 11, 27 a Trem, Antioquia da Síria. Ponto de partida comum para suas viagens missionárias. Ali os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Atos 11 e 26, 13, 1 a 3. Chipre, primeira parada na primeira viagem missionária. Confronto com o mágico Elimas. Terra natal de Barnabé, um dos mentores de Paulo. Atos 13, 4 a 12. Pisídia, Antioquia, pregou na sinagoga, enfrentou a oposição dos judeus, mas muitos gentios acreditaram em Jesus Cristo. Atos 13 e 14 a 50. Listra e Derbe. Curou um homem paralítico de nascença em Listra, onde o apedrejaram quase à morte. Em Derbe, pregou e elegeu presbíteros para a igreja. Atos 14, 8 a 22. Éfeso consolidou a igreja local e promoveu um ensino prolongado na escola de Tirano. Confronto significativo com artífices de ídolos da deusa Diana. Atos 19, 1 a 41. Corinto, morou e trabalhou com Priscila e Aquila, pregando, fabricando tendas e escreveu várias epístolas, julgado por Galho, o procônsul. Atos 18, 1 a 17. Filipos, primeira igreja que Paulo estabeleceu na Europa. Conversão de Lídia, a prisão de Paulo e Silas, e milagrosa libertação após um terremoto. Conversão do carcereiro. Atos 16 e 12 a 40. Atenas. Discurso no Areópago, ensinando sobre o Deus desconhecido
e confrontando a idolatria pagã. Atos 17 e 16 a 34. Roma, prisão domiciliar. Continuou a pregar e ensinar durante 2 anos antes de seu martírio. Atos 2:8 e 16 a 31. A primeira viagem missionária. Assim começou a primeira viagem missionária registrada na história da igreja. Não era uma expedição de conquista ou comércio, era uma jornada de salvação, de luz levando a luz. A primeira parada foi a ilha de Chipre. Cruzaram toda a ilha até a cidade de Pafos, onde encontraram um governador romano chamado Sérgio Paulo, homem inteligente e de espírito aberto. Mas havia um obstáculo, um mágico judeu chamado Elimas, que tentava desviar o governador da fé. Foi então que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e declarou: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego por um tempo. Sem ver o sol, na mesma hora caiu sobre ele escuridão, e ele tateava, buscando quem o guiasse pela mão. Foi naquele momento que o governador Sérgio Paulo creu, viu o poder de Deus, viu a autoridade do nome de Jesus, e ali, diante da fé do gentil, algo mais aconteceu. Saulo se torna Paulo. Daquela viagem em diante, ele nunca mais seria chamado de Saulo. Ele era Paulo, apóstolo, prisioneiro de Cristo, voz para as nações. E a jornada continuou. De Chipre, viajaram para Perge e Antioquia da Pisídia, enfrentando a oposição dos líderes judeus. Em Icônio, Paulo pregou nas sinagogas, e muitos creram. Mas a oposição veio com força. Foram expulsos da cidade. E em cada cidade a mesma cena se repetia. Alguns criam, outros resistiam, mas a palavra nunca voltava vazia. Mas uma conspiração os forçou a fugir para Listra e Derbe. Em Listra, Paulo curou um coxo de nascença. Foi confundido com deuses. A multidão queria oferecer sacrifícios a eles, mas Paulo rasgou suas vestes e gritou: por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais ao Deus vivo. Pouco tempo depois, os mesmos que os adoraram os apedrejaram. Paulo foi arrastado para fora da cidade, dado como morto. Milagrosamente, Paulo se levantou quando os discípulos se aproximaram e continuou a missão em Derbe, após estabelecer igrejas. Paulo e sua equipe retornaram encorajando os novos discípulos e voltaram a Antioquia da Síria, relatando como Deus abriu a porta da fé aos gentios. Atos 13 e 14. A segunda viagem missionária foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Paulo se preparava para sua segunda viagem missionária, mas antes mesmo de partir, viveu uma dor, a separação de Barnabé. Após o concílio de Jerusalém, Paulo sentiu o chamado para revisitar as igrejas da primeira viagem.
Ao retornarem a Antioquia, relataram tudo o que Deus havia feito e como ele havia aberto a porta da fé aos gentios. Não era mais apenas o Deus de Israel, era o Deus das nações. E Paulo era agora seu embaixador. A primeira viagem havia provado uma coisa: Deus estava chamando os gentios para si. Provado uma coisa: Deus estava chamando os gentios para si. Em Derbe e Listra encontraram Timóteo, um jovem discípulo que se juntou à missão. Povos que nunca haviam guardado a lei, que não conheciam os profetas, estavam agora sendo cheios do Espírito, curados, batizados e transformados. Mas isso trouxe uma grande crise para a igreja. Alguns judeus convertidos começaram a ensinar que os gentios só poderiam ser salvos se fossem circuncidados, se guardassem a lei de Moisés, se tornassem como eles. Era o peso da religião, tentando se colocar sobre os ombros da graça. Quando Paulo e Barnabé ouviram isso, o confronto foi inevitável. Eles haviam visto com seus próprios olhos a obra de Deus entre os gentios. Tinham testemunhado a fé florescer onde antes havia apenas idolatria. Sabiam que a salvação era pela fé, não por obras, não por rituais, não por tradição. Tentaram pregar na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Em Troade, Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Então, expandiram sua missão para a Europa. Em Filipos, pregaram e converteram Lídia de Tiatira. Expulsaram o espírito de adivinhação de uma escrava, causando a prisão de Paulo e Silas. Um terremoto abriu milagrosamente as portas da prisão, levando à conversão do carcereiro e sua família. Em Tessalônica, muitos creram, mas a perseguição forçou Paulo e Silas a fugirem para Bereia. Opositores de Tessalônica os seguiram até Bereia, forçando Paulo a ir para Atenas. Ali, no Centro Cultural Grego, Paulo falou no Areópago sobre o Deus desconhecido. Depois, seguiu para Corinto, onde encontrou Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma. Paulo trabalhou com eles fazendo tendas e pregando, permanecendo em Corinto por 1 ano e meio, estabelecendo uma igreja forte. Após uma breve parada em Éfeso, embarcou para Cesareia e dali foi para Jerusalém. Depois de saudar a igreja, voltou para Antioquia da Síria. Atos 15 e 36 a 41, 16, 17 e 18, 1 a 23. A terceira viagem missionária, mas seu espírito não descansava. Ele sabia que ainda havia muito a fazer. Logo, partiu novamente. Era sua terceira grande viagem missionária. Atravessou a Galácia e a Frígia, fortalecendo os discípulos em cada cidade por onde passava. Mas seu destino principal seria Éfeso, a cidade dos impérios, da filosofia grega, dos negócios romanos e do culto à deusa Diana. Logo ao chegar, encontrou um grupo de discípulos. Havia fé, mas algo faltava. Paulo perguntou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam que nem sabiam que havia Espírito Santo. Então Paulo os instruiu:
impôs as mãos e o Espírito veio. Eles falaram em línguas e profetizaram. O mesmo fogo que desceu em Jerusalém agora queimava em Éfeso por 3 anos. Paulo permaneceu naquela cidade. Ensinava todos os dias na escola de Tirano, alcançando judeus e gregos. A palavra do Senhor crescia e prevalecia. Milagres extraordinários começaram a acontecer. Lenços e aventais que tocavam seu corpo eram levados aos enfermos, e as enfermidades os deixavam. Demônios eram expulsos. A autoridade do nome de Jesus se manifestava com poder, mas com o avivamento veio o confronto. Alguns judeus exorcistas tentaram imitar Paulo, invocar o nome de Jesus sem conhecer o Cristo. Um espírito maligno respondeu: a Jesus eu conheço, e a Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? O demônio os atacou e fugiram-nos e feridos. O temor do Senhor caiu sobre toda a cidade. Muitos que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de magia e os queimaram publicamente. O valor era enorme, mas o preço do arrependimento jamais é alto demais quando se encontra a verdade. A idolatria começou a perder terreno e com ela os interesses comerciais. Um ourives chamado Demétrio, que fabricava miniaturas da deusa Diana, incitou a multidão. A cidade entrou em alvoroço. Por horas gritaram no teatro: grande é a Diana dos Efésios. Mas Deus guardou Paulo, e mesmo em meio à oposição, o avivamento não cessou. Vidas eram transformadas. A luz brilhava no meio das trevas. E a igreja em Éfeso se tornaria uma das mais fortes da história. Mais tarde, Paulo escreveria a eles: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A cidade da magia agora conhecia a palavra viva. O templo de pedra começava a ruir e o reino invisível avançava dentro de corações. O ministério florescia, as igrejas cresciam. O nome de Jesus era exaltado em regiões antes entregues à idolatria. Mas mesmo enquanto a palavra triunfava do lado de fora, dentro de Paulo havia uma luta. Ele não falava disso com frequência, não reclamava, mas em uma de suas cartas mais íntimas e sinceras, aqui escreveu aos Coríntios. Paulo revelou algo que carregava no corpo ou na alma, um espinho na carne. Revelou algo que carregava no corpo ou na alma, um espinho na carne. Depois de Éfeso, Paulo viajou pela Macedônia e Grécia, encorajando as igrejas. Em Troade, no seu último discurso, que durou toda a noite, o jovem Eutico adormeceu, caiu da janela e morreu. Mas Paulo o ressuscitou. Paulo seguiu por Assos, Mitilene e Quios, até Mileto, onde se encontrou com os presbíteros de Éfeso, advertindo-os sobre futuros problemas e encorajando-os a permanecerem fiéis. Disse: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Ele havia enfrentado naufrágios, prisões, perseguições, mas nada o moldava mais do que aquilo que o mantinha
dependente. O espinho não o impedia, o espinho o moldava mais do que aquilo que o mantinha dependente. O espinho não o impedia, o espinho o preservava. Não era castigo, era proteção. Era o lembrete de que mesmo os maiores apóstolos ainda são vasos de barro. E assim, fortalecido em sua fraqueza, Paulo seguiu para Jerusalém, não para ser exaltado, mas para ser entregue. O tempo em Éfeso havia chegado ao fim. Paulo sabia, seu espírito estava inquieto, impelido por algo maior do que qualquer plano humano. Ele se despediu dos irmãos e navegou em direção a Jerusalém, mas antes fez uma parada estratégica em Mileto. De lá, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Eles vieram às pressas, talvez pressentindo que aquela não seria uma visita comum. E não foi. Reunidos à beira do mar, Paulo lhes falou com o coração, não com autoridade, mas com lágrimas. Recordou seu exemplo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como me portei, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações. Lembrou-lhes que não havia deixado de anunciar coisa alguma que fosse útil, ensinando publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Mas então veio a declaração que cortou o ar como uma espada. Agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam prisões e tribulações. E completou com palavras que definem sua vida inteira. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, era o discurso de um homem que já havia morrido para si mesmo. Em seguida, alertou os anciãos, lobos viriam. De dentro da própria igreja se levantariam homens que distorceriam a verdade, mas que eles permanecessem vigilantes, firmes, fiéis ao rebanho e à palavra da graça. E então ajoelhou-se com eles e orou. Todos choraram muito. O abraçaram, o beijaram. Doía ouvir suas palavras de despedida. Doía mais ainda saber que nunca mais o veriam. Eles o acompanharam até o navio. Cada passo era uma ferida aberta no coração da igreja. Mas Paulo não olhava para trás. Havia uma cruz diante dele e uma coroa depois dela. Na rota final, Paulo passou por Cós, Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida e Cesareia, onde o profeta Ágabo o advertiu sobre a prisão iminente em Jerusalém. Jerusalém, a cidade que matava os profetas, agora se preparava para silenciar um apóstolo. Paulo, determinado, prosseguiu para Jerusalém. Chegou com humildade, foi recebido pelos irmãos com alegria. Contou os feitos de Deus entre os gentios, e todos glorificaram ao Senhor. Mas havia tensão no ar. Muitos judeus convertidos ainda guardavam a lei com zelo, e rumores se espalhavam de que Paulo ensinava contra Moisés. Para não causar escândalo, ele se submeteu a um voto de purificação no templo, mas mesmo ali
buscando paz, foi encontrado por seus inimigos. Judeus da Ásia o viram e incitaram a multidão. Gritaram que Paulo era um blasfemo, que profanava o templo, que havia trazido os gentios ao lugar santo. Era mentira. Mas o povo, inflamado, não precisava de provas. Arrancaram-no do templo, arrastaram-no para fora e começaram a espancá-lo. A intenção era matar ali mesmo. Mas Deus usou um comandante romano para intervir. Soldados desceram correndo e impediram o linchamento. Paulo foi preso, amarrado com correntes e levado para a fortaleza de Antônia. Enquanto o povo gritava com fúria, o apóstolo pediu ao comandante: permite-me falar ao povo. Na escadaria da fortaleza, ferido e algemado, ele pediu silêncio e começou a contar sua história. Falou de sua origem, de seu zelo, de sua perseguição aos cristãos. Contou sobre o caminho de Damasco, sobre a luz, sobre a voz. Falou de como Jesus lhe apareceu, de como foi chamado para ser testemunha aos gentios. Mas, ao mencionar essa palavra, gentios, a multidão explodiu novamente. Gritaram que ele não merecia viver, lançaram poeira ao ar, clamaram por sua morte. O comandante romano, sem entender aquela ira religiosa, decidiu interrogá-lo sob açoites. Mas, quando esticaram Paulo para ser açoitado, ele perguntou: é lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Aquelas palavras congelaram o açoite no ar. O comandante recuou, chamou o centurião. Descobriram que Paulo era de fato cidadão romano. E tudo mudou. O homem que o povo queria apedrejar agora era protegido pela lei de Roma. No dia seguinte, Paulo foi levado diante do sinédrio. Com sabedoria percebeu que o conselho estava dividido entre fariseus e saduceus. Declarou que era fariseu, filho de fariseu, e que estava ali por causa da esperança na ressurreição dos mortos. Imediatamente, o conselho se dividiu. Os fariseus começaram a defendê-lo. A sessão terminou em confusão. Naquela noite, sozinho na prisão, Paulo recebeu uma visita. Não foi de um anjo, nem de um irmão. Foi do próprio Senhor. E ele disse: tem bom ânimo, Paulo. Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. O destino estava traçado. A cruz já não era ameaça, mas honra. E Roma seria o palco final. Após a tentativa de linchamento e os tumultos no sinédrio, os judeus tramaram em segredo a morte de Paulo. Mais de 40 homens fizeram um voto de jejum até que ele estivesse morto. Mas Deus, sempre vigilante, usou o improvável. Um sobrinho de Paulo ouviu o plano e avisou o comandante. Imediatamente, o exército romano organizou uma escolta com 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Em plena noite, Paulo foi escoltado como um tesouro protegido, não pelo valor aos homens, mas pelo valor aos céus. Chegou a Cesareia, sede do governo romano na Judéia, e foi entregue ao procurador Félix. Acusado por líderes religiosos com discursos eloquentes e traiçoeiros, Paulo permaneceu firme, com sabedoria e serenidade. Defendeu-se diante
do governador, dizendo que não havia cometido crime algum contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Félix ouviu, mas adiou a decisão. Durante 2 anos, manteve Paulo preso, esperando talvez um suborno, mas Paulo não comprava liberdade com prata. Ele pregava a liberdade em Cristo, mesmo preso. O evangelho não foi detido. Félix e sua esposa Drusila ouviram Paulo falar sobre fé, justiça, domínio próprio e juízo vindouro. E quando ele falava dessas coisas, Félix se aterrorizava. A verdade da cruz atravessa até as paredes dos palácios. 2 anos depois, Félix foi substituído por Festo. Os judeus, incansáveis, renovaram suas acusações, querendo que Paulo fosse julgado em Jerusalém. Mas Paulo sabia o que isso significava, uma armadilha para matá-lo. Então ele declarou: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Se sou culpado de alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há do que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. A César apelo. Era um direito legal de um cidadão romano. E Festo, sem saída, o respondeu: a César apelaste, a César irás. E Festo, sem saída, respondeu: antes de ser enviado, Paulo teve ainda um encontro com o rei Agripa e sua irmã Berenice. Festo, curioso, apresentou Paulo como um prisioneiro sem culpa clara, e Agripa quis ouvi-lo. No dia marcado, Paulo foi trazido à presença do rei. Correntes nos pulsos, honra no coração. Diante de Agripa, Paulo não apresentou defesa, apresentou seu testemunho. Falou de sua vida antes de Cristo, de como perseguia os santos com fúria, de como os forçava a blasfemar, de como os caçava de cidade em cidade. E então contou mais uma vez sobre a luz no caminho, sobre a voz que o chamou, sobre o comissionamento divino. Para isto te aparece para ti por ministro e testemunha, para que abras os olhos dos gentios. Paulo não falava para se livrar, falava para alcançar. E então, com coragem, perguntou: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Agripa, constrangido, respondeu: por pouco me persuades a ser cristão. Paulo replicou com lágrimas: provera a Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem como eu sou, exceto por estas correntes. A sala ficou em silêncio. O rei se levantou e, ao sair, disse a Festo: este homem nada fez digno de morte ou prisão. Poderia ser solto se não houvesse apelado para César. Mas era tarde. O plano divino já estava em andamento. Roma o esperava. Correntes nos pulsos, esperança no peito. Paulo, agora prisioneiro de Roma, embarca rumo ao coração do império. Mas ele não era um prisioneiro comum. Era um embaixador de Cristo, enviado pelo próprio Rei dos Reis. A bordo do navio viajavam soldados, marinheiros e outros presos, entre eles o centurião Júlio, encarregado
de levar Paulo em segurança. Desde o início, os ventos eram contrários. A viagem era lenta, pesada. Paulo, experiente e sensível ao Espírito, advertiu: Senhores, vejo que a viagem será com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas sua voz foi ignorada. Confiaram mais no piloto do navio do que no prisioneiro. Ignorada, confiaram mais no piloto do navio do que no prisioneiro. Logo, um vento tempestuoso chamado Euroaquilão se levantou com violência. Por dias, o navio foi lançado de um lado ao outro. O céu escureceu, o sol e as estrelas desapareceram. A esperança se esvaía. Os homens jejuavam, choravam, amarravam o navio com cordas, lançavam a carga ao mar, mas não havia saída. Foi então que Paulo se levantou, com a autoridade de quem conhecia o céu. Disse: Homens, devíeis ter me ouvido, mas agora vos exorto a ter bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu o anjo do Deus, de quem sou e a quem sirvo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Deus te deu todos os que navegam contigo. A paz do céu entrou em meio à tempestade. Na 14ª noite de tormenta, os marinheiros sentiram que se aproximavam de terra. A paz do céu entrou em meio à tempestade. Na 14ª noite de tormenta, os marinheiros sentiram que se aproximavam de terra, lançaram âncoras, temendo os rochedos. Alguns tentaram fugir, mas Paulo alertou: Se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Ao amanhecer, exortou todos a comerem. Era tempo de recuperar forças. Então, diante de todos, tomou o pão, deu graças a Deus e comeu. 276 pessoas observaram em silêncio o prisioneiro que comandava pela fé. Pouco depois, o navio encalhou. As ondas o partiram ao meio. Os soldados quiseram matar os presos para que não escapassem, mas o centurião, querendo salvar Paulo, os impediu. Todos se lançaram ao mar, e assim como o anjo dissera, todos chegaram à praia. A ilha era chamada Malta. Ali, Paulo foi recebido com bondade pelos nativos. Ao acenderem uma fogueira, uma serpente se prendeu à mão dele. Os que viram pensaram: certamente este homem é um assassino. Mas Paulo apenas sacudiu a víbora no fogo e nada sofreu. Aqueles mesmos que o julgaram agora o chamavam de Deus. Na ilha, o pai do principal da região estava doente. Paulo entrou, orou e o curou. Outros enfermos vieram e todos foram curados. Durante 3 meses, Paulo não apenas sobreviveu, ele pregou, curou, edificou. Onde o inferno tentou afogar a missão, Deus plantou um altar. Quando deixaram Malta, foram honrados com suprimentos e cuidado. O apóstolo que chegou como náufrago partiu como profeta. A próxima parada era Roma, mas o reino já havia chegado muito antes dele. Roma, a capital do império, o centro do poder, onde os deuses eram muitos, mas a verdade era
desconhecida. Paulo chegou algemado, mas seu espírito, livre, a cidade que um dia ele desejou alcançar, agora se tornava o cenário final de sua corrida. Aos poucos, os irmãos o receberam. O evangelho já havia chegado ali antes dele, mas sua presença trouxe novo fogo. Embora preso, foi-lhe concedido morar em uma casa alugada, sob custódia constante de um soldado romano, e mesmo acorrentado, Paulo pregava. Recebia todos que vinham a ele, judeus, rentios, soldados, curiosos. Por 2 anos, dia após dia, anunciava o reino de Deus e ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento algum. Ali, entre 4 paredes, surgiram palavras que atravessariam séculos. Foi na prisão de Roma que Paulo escreveu algumas de suas mais poderosas cartas. Aos Efésios, revelou os mistérios do corpo de Cristo e as armas espirituais da fé. Aos Filipenses, transbordou alegria, mesmo em correntes. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aos Colossenses, exaltou a supremacia de Cristo. A Filemão escreveu sobre perdão e reconciliação. Paulo não escrevia como vítima, mas como embaixador. Não se queixava da prisão, glorificava ao Senhor por nela estar. Declarava que suas cadeias serviam para o avanço do Evangelho, e mesmo assim, o fim se aproximava. Segundo a tradição, após esse primeiro período de prisão, Paulo foi libertado por um tempo. Continuou pregando, escreveu a Tito, enviou orientações a Timóteo, mas a sombra de Roma não o havia esquecido. Quando o imperador Nero iniciou uma perseguição violenta contra os cristãos, Paulo foi preso novamente. A cela era fria, os dias escassos, a espada romana podia não ter data marcada, mas Paulo sabia que ela viria. Na solidão da prisão, ele escreveu sua última carta, não a uma igreja, mas a um filho, Timóteo. Com tinta e saudade, Paulo deixou conselhos, alertas, instruções, falou de Dimas, que o havia abandonado por amor ao presente século. Lembrou de Crescente, de Tito, de Tíquico, mas entre os nomes, um surpreende e cura. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é muito útil para o ministério. Marcos, o mesmo jovem que o havia abandonado na primeira viagem missionária, o mesmo que causara a separação entre ele e Barnabé, o mesmo que, por um tempo, Paulo não quis levar consigo. Agora, no fim da carreira, ele o chama de útil. Não há ira, não há mágoa, há reconciliação, há restauração. Na prisão, Paulo não pensava apenas em si. Ele pensava nos irmãos, pensava na unidade, pensava no corpo de Cristo e, assim como havia perdoado, também desejava ser perdoado. Foi nesse contexto que ele escreveu sua última carta, a segunda carta a Timóteo. Ali, com a caneta tremendo e o coração firme, Paulo deixou suas palavras finais. Já estou sendo derramado como libação. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada. Não havia arrependimento, não havia medo,
havia certeza. O mesmo Paulo que um dia arrastou cristãos pelas ruas, agora se entregava por amor a Cristo. O mesmo que perseguia a igreja, agora era um de seus maiores pilares. Como morreu o apóstolo Paulo? Paulo foi decapitado em Roma, conforme a tradição cristã, no ano 67 depois de Cristo. Após sua prisão em Jerusalém, ele passou 2 anos em Cesareia, onde compareceu perante Félix, Festo e o rei Agripa. Após apelar para César, foi enviado a Roma, onde permaneceu em prisão domiciliar por mais 2 anos, pregando o Evangelho. Durante esse tempo, escreveu cartas às igrejas que havia fundado e continuou a testemunhar sua fé cristã até sua morte. O mesmo que consentiu na morte de Estevão como cidadão romano foi decapitado. Atos 28. Não houve multidão, não houve defesa, mas os céus estavam de pé. Aquele que viveu para pregar Cristo morreu em Cristo, e em sua morte selou com sangue tudo o que havia pregado com a boca. A espada cortou o silêncio, e, ali, num campo fora dos muros de Roma, tombou um corpo, mas se levantou uma voz que jamais seria calada. Paulo havia partido. O último suspiro não foi derrota, mas cumprimento. Sua corrida terminou, onde o seu chamado foi completamente consumado, e do sangue derramado de um apóstolo nasceriam gerações de fé, porque Paulo não viveu para si. Ele não buscou fama, riqueza ou glória. Ele entregou tudo: o nome, a reputação, a segurança, a liberdade. Entregou o corpo, entregou a vida por amor àquele que um dia o encontrou no caminho, e o mundo nunca mais foi o mesmo. O que aprendemos com a história de Paulo? Há infinitas lições na vida e na obra de Paulo. O seu testemunho e ministério são um exemplo impactante de transformação, dedicação, coragem, evangelismo, pregação e ensino. O poder transformador de Cristo. Paulo teve uma conversão radical. Isso nos ensina que mesmo os inimigos da fé podem ser alcançados por Jesus. Novo propósito na vida, menos independentemente do nosso passado. Deus pode nos dar uma nova direção e um propósito maior para viver. Perseverança e resiliência. Menos Paulo enfrentou inúmeras adversidades e sofrimentos. Ainda assim, a sua coragem e fé em Cristo permaneceram firmes até o fim. Compromisso firme com Deus, a determinação de Paulo em pregar o Evangelho, mesmo sob ameaça, demonstra a aliança verdadeira que devemos assumir por amor a Jesus Cristo. Importância de pregar o Evangelho. O ministério de Paulo buscou sempre avançar na edificação da igreja e na expansão do evangelismo e missões. Contextualização da mensagem. Paulo adaptava com maestria a sua abordagem de ensino consoante ao público que encontrava, sem comprometer a mensagem do Evangelho. A importância das igrejas. Paulo não só evangelizava, mas também plantava e fortalecia igrejas, enfatizando a importância do crescimento da vida espiritual em comunidade, a importância do discipulado. Paulo treinou outros líderes, como Timóteo e Tito, repassando um pouco o que também recebeu
de Barnabé. Isso revela a grande importância do apoio mútuo entre os crentes, ensino da sã doutrina e teologia bíblica. As cartas paulinas são fundamentais para o esclarecimento de muitos tópicos do cristianismo, revelando grande importância do ensino fiel da palavra de Deus. A história de Paulo também nos encoraja a viver intencionalmente a fé cristã, não perdendo as oportunidades de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo onde quer que estivermos, custe o que custar. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero de coração que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo que preparei com tanto carinho. Se você achou as informações úteis, não esquece de deixar aquele like especial. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar desse conhecimento. Sabe aquele amigo ou familiar que você sempre pensa, nossa, isso seria perfeito para ele? Então, que tal compartilhar esse vídeo? Às vezes, um simples compartilhamento pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem conteúdo novo chegando, sempre pensando em trazer o melhor para você. E não deixa de conferir os outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo legal esperando por você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários que eu sempre leio e respondo com o maior prazer. Quero agradecer especialmente você que ficou até aqui. Isso significa muito para mim. É por causa de pessoas como você que eu me dedico tanto a criar conteúdo cada vez melhor. Nos encontramos no próximo vídeo, tá? Até lá, continue se desenvolvendo, buscando conhecimento e compartilhando com quem precisa. Juntos somos mais fortes. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.